Bom dia, turma do sexto ano. Aqui é o professor Vitor, de História. Nós estaremos estudando o capítulo 5 hoje, o Egito Antigo, a história do seu povo, dos faraós e dos seus deuses, nas páginas 90 até a página 94. A princípio, para nós introduzirmos essa aula, nós temos que pensar do ponto de vista de entendermos essa complexa sociedade egípcia, certo? A primeira coisa que eu gostaria que vocês gravassem, vocês aprendessem, né, é que o Egito ele alcançou uma dimensão tão grande devido à sua localização geográfica, tá? O potencial que a região em que o Egito estava localizado gerou fez com que os egípcios se enriquecessem e crescessem sobremaneira, ok? Então, politicamente era uma sociedade centralizada, que tinha uma forma de governo teocrático, ou seja, que Deus era o centro, mas os egípcios, do ponto de vista religioso, eram politeístas, então não era um Deus que era o centro, mas os deuses. Nós iremos entender isso quando nós estivermos tratando especificamente sobre a religião. Faraó era considerado um deus, o próprio Nilo era considerado um deus, o rio Nilo era considerado um deus também. Então, Faraó ele era considerado a reencarnação de Horus, certo? E ele liderava o seu povo nas batalhas. O Egito, então, ele vai criando importância, vai enriquecendo através do seu comércio, da agricultura, fortalecida pelo rio Nilo, e acaba dominando povos como a Núbia, a Síria, a Palestina, a Fenícia, se tornando um grande império do mundo antigo. Os faraós, eles eram associados aos deuses, como eu já havia falado, né? E os deuses egípcios, eles eram deuses híbridos, metade humana, metade animal, ok, gente? Nesse sentido, não havia uma mobilidade social nessa sociedade, ok? O que é isso, professor? Se você nascesse em uma certa classe social, você não poderia mudar aquela classe, mudar de classe. Você sempre seria daquela mesma classe. Se você nasceu servo no Egito, você sempre seria servo. Se você é de uma classe como escribas, como sacerdotes, você gozava de alguns privilégios e você também nunca deixaria de ser dessa classe, ok? Sobre a cultura egípcia, certo? Ela é muito influenciada pela sua religião, tá, gente? E a gente vai estar vendo um pouco mais sobre isso quando tratarmos especificamente sobre a religião, mas podemos citar a construção das pirâmides de Gizé e os templos de Karnak e Luxor, que são atribuídos aos faraós, certo? Do processo de sedentarização à localização geográfica é o que nós iremos discutir agora em questão, certo? Primeira coisa, o processo de sedentarização. Os povos que vieram para habitar aquela região do Egito, eles já tinham um domínio da agricultura e do fogo. Entretanto, eles eram nômades, na realidade seminômades, certo? Eles tinham hábitos nômades, mas vez por outras eles se fixavam em determinadas regiões. Ao se chegarem ao Egito, eles reuniam as condições necessárias para abandonar o processo de nomadismo e serem sedentários, certo? Então, o Nilo proporcionava tudo o que eles precisavam a respeito da sua agricultura. Apesar de estar localizado quase que inteiramente no deserto da Líbia, o Saara, certo? Ter partes ali próximos à catarata do Nilo e tudo, o Egito era muito fértil, justamente devido à presença do rio Nilo naquela região, certo, gente? Então ele era muito fértil. O que acontece é que, apesar de estar ali no norte da África, toda a sequidão dos desertos, o Egito se sobressaía nesse sentido. Isso fortaleceu demais aquela sociedade, certo, gente? Fez com que eles fossem crescendo
e se fortalecendo em relação à agricultura e outras coisas mais. Com a proximidade do Nilo, gerava alguns problemas para aquelas comunidades. Como assim, professor? Quando havia cheias no rio, eles não sabiam calcular ao certo a distância da construção das casas para as cheias do rio. E o que acontecia é que as casas acabavam sendo destruídas, vilarejos inteiros. Então, através do cálculo da distância da cheia do rio, a distância de segurança, começou a surgir então o aperfeiçoamento da matemática, da geometria e da engenharia, através da construção de diques, de barragens, canais de irrigação, como a drenagem de pântanos também, entre outras coisas. O Egito ele era então dividido entre o Alto Egito e o Baixo Egito, certo? E ele só foi unificado por volta do ano 3200 a.C., certo, gente? A história política, a organização política do Egito, certo? Ela é dividida geralmente em duas partes, a pré-dinástica e a dinástica. E a dinástica, por sua vez, se divide em Egito Antigo, Médio e o Novo Império, certo? Só que nós iremos hoje falar sobre o período pré-dinástico e no período dinástico nós iremos nos deter apenas ao Império Antigo, certo? Do Egito. Sobre o período pré-dinástico, nós temos que gravar esse nomezinho na nossa cabeça, aprender. O Egito ele era dividido, como eu falei, entre Baixo e Alto Egito. E era dividido ainda mais entre aldeias, que eram chamadas de nomos, várias aldeias que estavam ali estabelecidas no Egito. E os que lideravam essas aldeias eram chamados de nomarcas, que exerciam a função de chefe religioso e militar, certo? Com o domínio da agricultura, o controle das cheias e tudo mais, certo? O Egito foi crescendo e foi fazendo contato com outras cidades, com outras aldeias, e isso fez com que a sociedade evoluísse, né? A cultura cresceu bastante, a arquitetura cresceu sobremaneira naquela sociedade. E então, no ano 3200, houve a unificação do Estado egípcio, que teve o seu início na figura de Menes, certo? Que ele unificou o Alto e Baixo Egito. Então ele adotou o termo faraó para se designar como soberano. Ele seria a personificação e a reencarnação do deus Horus, filho de Ra, o deus Sol. Então ele exercia funções militares e religiosas, apesar que os nomos ainda existiam, ou seja, as aldeias ainda existiam, e os nomarcas, ou seja, os líderes das aldeias ainda existiam. Mas agora todos eram liderados pelo faraó. Dessa maneira foi o período pré-dinástico. No período dinástico, que tem início justamente em 3000 a.C., certo? E se perdura até 2130 a.C., depois que houve a estabilização e a unificação do Egito, começou a se constituir alguns problemas, porque os nomarcas, que eram os líderes dos nomos, eles começaram a ter alguns atritos com os faraós, principalmente a respeito da cobrança dos impostos. E isso gerou um certo desconforto naquela sociedade. Fez com que ocorresse, inclusive, diversos conflitos entre os nomarcas e os faraós, e que muitas vezes os faraós se sobressaíam, mas isso esfacelou o império. E graças a esses conflitos, essas divisões, por volta do ano 2100, 2200, 2100, então chega ao fim o antigo Império Egípcio, certo, gente? Então essa foi a aula de hoje. Leiam as páginas, certo? Da 90 a 94. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para tirar as dúvidas. E eu vou estar mandando o exercício por áudio. Até mais, gente. Tchau.